não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, aí você já tem uma distinção a fazer entre o que foi a experiência direta e o que foi a transformação daquilo em imagem de memória, com a ajuda dos elementos culturais fornecidos. Está entendendo? Ora, você teve a experiência direta e você tem os análogos culturais com os quais você tenta expressar, não verbalmente, expressar para si mesmo, através da sua memória, o essencial daquela imagem que você deseja reter. Mas como aí já houve uma interpretação vinda de fora, essa interpretação pode não ser exatamente a que confere com a sua experiência pessoal. Aí você já tem um elemento de tensão entre a experiência direta e as formas culturais que você usa como elemento auxiliar para reter essa experiência da memória. Estão compreendendo? Ora, esses análogos culturais que você recebe podem ser perfeitamente adequados àquilo que você deseja reter, mas podem não ser. E aí existe uma tensão. E nessa tensão, quem sempre sai perdendo o que é? É você. Porque a força dos elementos culturais é muita. E você viu as coisas de uma certa maneira, mas como na cultura que você está, elas costumam ser representadas de uma outra maneira. Forma-se aí como se fosse uma discussão entre o indivíduo que está falando sozinho e uma plateia que também está falando, muita gente ao mesmo tempo, né, e que sufoca a voz dele. Então você acaba recordando não aquilo que você viu, mas aquilo que as imagens consolidadas na cultura lhe permitem. Isto, vamos dizer, para a prática da filosofia, é um negócio absolutamente essencial. Você aprender a distinguir entre o que foi que você viu e o que foi que a cultura o ajudou a reter. E aí você vai ver que às vezes existem abismos. Só que para isso você vai precisar aprimorar a sua linguagem de maneira que você consiga expressar a experiência, tá certo? Tal como ela realmente apareceu. Ora, mas acontece que quando você vai expressar em palavras, as palavras também vêm de fora, as palavras também são elementos culturais consolidados que você recebe. E você então vai ter que aprender a manejá-las de tal modo que elas digam o que você quer e não o que, vamos dizer, a cultura em torno permite ou habitualmente permite. Está entendendo? Então, a aquisição de uma linguagem pessoal, vamos dizer, é o elemento fundamental para você conseguir ser fiel à sua experiência direta, em vez de simplesmente repetir o que a sociedade ensinou a dizer a respeito daquelas coisas. E note bem, eu não estou falando... Esta dificuldade, ela entra em cena antes mesmo da expressão verbal.
Está compreendendo? Quando você vê, por exemplo, o que se passa numa sessão de hipnose, onde as palavras do hipnotizador fazem o paciente recordar não aquilo que ele viu, mas aquilo que o hipnotizador sugeriu, você aí percebe como é fácil separar uma pessoa da sua experiência real e colocar dentro da memória dela uma experiência substitutiva. Mas não é preciso uma hipnose para que você passe por isto. Nós passamos por isso frequentemente. Na maior parte dos casos, isso não é um problema, porque a cultura em torno ela não está a fim de sacanear, tá certo? E os elementos que ela te fornece realmente te ajudam a expressar para você mesmo o que você viu. Mas quando há um antagonismo, tá certo? O antagonismo é decidido em favor da cultura e não em favor da individualidade. Não é isso? E se acontece isso, meu filho, a sua atividade filosófica acabou naquele mesmo momento. Porque você não pode refletir com clareza, tá certo? Com elementos de experiência que já são falsificados e alterados. Está entendendo? Ora, isso quer dizer que existe no início, na origem da atividade filosófica, existe uma atividade, por assim dizer, confessional, que é a atividade, vamos dizer, da testemunha, que relata para si mesma, de maneira fiel, aquilo que ela viu, aquilo que ela sentiu, aquilo que ela pensou, e, em suma, o mundo inteiro da experiência direta que ela teve. Ora, essa experiência direta ela pode ser difícil de expressar, às vezes impossível, tá certo? Porém, ela é o material genuíno que você tem, porque o resto é tudo, vamos dizer, criação cultural. E as criações culturais, embora elas possam ter nascido de experiências genuínas também, podem ter nascido de outra coisa. Tá certo? Então, esta noção, vamos dizer, da experiência genuína é fundamental. Porque é daí que vai sair os poucos elementos de certeza que nós podemos ter. E são elementos de certeza precisamente porque você os viu pessoalmente. Tá certo? Você não precisa acreditar que você viu tudo, que a sua experiência é completa, mas aqueles detalhes, aqueles aspectos que você viu, você tem a certeza que não foi você que inventou. Por exemplo, você assistiu ao crime, você viu um sujeito matar um outro. Não foi você que o matou. Não foi uma historinha que você criou. E neste caso, você sabe perfeitamente, você percebe claramente a diferença entre o observar, ou seja, entre o receber uma informação e o criar a informação. Isso. Claro que ao contar a história, você pode alterá-la. Porque até ao recordá-la, você pode alterá-la, quanto mais ao descrevê-la. Não é isso? Por exemplo, você pode tentar tornar a história mais interessante. Não é isso? Ou ao contrário, tentar atenuá-la. Mas essa tentativa de enfatizar ou de atenuar não faz parte da experiência originária. Foi introduzida depois e por outros motivos. Está compreendendo? Então, se na prática da filosofia, vamos dizer, a busca de uma certeza razoável, certo? A busca de uma certeza criticamente analisada e fundamentada é a parte essencial, então nós temos que começar a fazer isto, aprender a fazer isto, desde os elementos de experiência direta que nós temos. Estão compreendendo? Às vezes, essas experiências estão tão singulares que elas nos parecem ser esquisitices nossas. E
como todos nós, além de querer nos tornar pessoas inteligentes, cultas e até filósofos, nós também queremos ser pessoas normais, ou que nós imaginamos que são normais. Nós muitas vezes apagamos essas experiências, porque elas nos mostram o que nós temos de radicalmente individual e diferente de todo mundo. Não é isso? Então, sobretudo quando você não sabe se a experiência que você tem é compartilhada por outros ou não. Existem certos casos radicais, como o do Padre Pio, que aos 5 anos de idade, né, ele via Jesus Cristo, via Nossa Senhora, via os demônios, só que ele achava que todo mundo via também. Ele estava seguro de que aquilo era coisa banal. Não é isso? E, no outro extremo, vamos dizer, da experiência que você não sabe que é compartilhada, tem o famoso caso do meu filho Thales, que uma vez chegou para a mãe, quando ele era pequenininho, e falou: mãe, às vezes eu fico falando, mas não é que eu estou falando, é só na minha cabeça. Daí ela disse: pois é, isso chama-se pensar. Ele disse: você também faz isso? Então, pode acontecer que a gente tenha experiências muito peculiares, e acredito que elas são de domínio público. Por outro lado, você pode ter uma experiência banal e achar que aquilo só aconteceu com você. Como é que você vai saber se você não perguntar? Está compreendendo? Então, até para perguntar, até para você conviver, é preciso você ter alguma ideia do que é a sua experiência real. Não é isso? Então, vamos dizer, isto aqui, a prática desta, esse esforço permanente de expressar a experiência na sua singularidade, sem transformá-la em outra coisa, mas ao mesmo tempo tornando-a suficientemente reconhecível para que ela possa ser dita na linguagem coletiva. Né? Isso aqui é a ocupação fundamental, não dos filósofos, e sim dos escritores. Escritores, ficcionistas, poetas, etc, etc. Quer dizer, a transposição da experiência em memória e linguagem, tá certo? E em expressão culturalmente reconhecível. Porém, sem isso, meu filho, não tem filosofia. Se coincidiu de você nascer num meio onde você tem, vamos dizer, uma literatura muito rica, então você tem, somente nessa literatura, você já tem acesso a uma multidão, a uma galeria infindável de experiências humanas. Algumas muito peculiares e difíceis de expressar, mas que uma vez expressas, são incorporadas na cultura e se tornam de domínio comum. Não é isso? Então, não quer dizer que tenham que ser experiências dificilmente acessíveis. Tá certo? Por exemplo, quando Flaubert escreveu Madame Bovary, né, mostrando ali o imaginário de uma mulherzinha medíocre, idiota e sem graça, mas que se achava, vamos dizer, no direito de ter um episódio romântico maravilhoso. Isso, essa não é uma experiência tão inacessível. Todos nós conhecemos assim, né? Nós sabemos que as mulheres mais chatas, tediosas e sem graça, tá certo? Imaginam que podem ter acesso a experiências românticas muito interessantes. Não lhes ocorrendo pensar que a personalidade delas é incompatível com isso. Nós já vimos isso. Só que este tipo, ele se incorporou no nosso imaginário através de Madame Bovary. E nós, quando vemos pessoas assim, nós sabemos que estamos na presença da mesma. Claro que a pessoa pode ter outros aspectos nos quais ela se distingue de Madame Bovary, mas sob esse aspecto elas são a própria Madame Bovary, né?
E assim como essa, digamos, será a experiência do Raskolnikov, né? O estudantezinho pobre, todo ferrado, tá certo? Que acha que é um gênio, tá certo? Que acha que ele pode mudar o mundo e que, no entanto, ele vê a sua miséria, a sua pobreza, a sua impotência e ele começa a ficar, vamos dizer, revoltado e achar que ele pode fazer uma violência para ele mudar a situação. Não é isso? Bom, hoje nós conhecemos esse tipo e nos recordamos dele facilmente porque é o Raskolnikov do Crime e Castigo. E assim por diante. Se há uma literatura rica em torno de você, então você tem uma infinidade de experiências humanas. E depois de você ter absorvido muitas delas, você pode combiná-las para expressar coisas que você viu, mas que não coincide com nenhuma delas. Não é isto? Por exemplo, uma pessoa que você conhece pode participar simultaneamente do drama da Raskolnikov, Madame Bovary. A mesma pessoa que é Madame Bovary sob um lado pode ser o Raskolnikov sob o outro. Não é isso? Mas e quando você não tem isso? Quando a literatura é pobre, ou, vamos dizer, os hábitos vigentes de leitura não lhe permitem o acesso a esse mundo de experiências. Bom, então, meu filho, você vai ter que inventar tudo por conta própria, ou seja, você vai ter que ser... Aí fica muito mais difícil, porque você vai ter que ser Flaubert, Dostoiévski, Cervantes, etc., todo mundo ao mesmo tempo. É precisamente isso que as pessoas tentam e elas jamais conseguem, né? Então isso quer dizer que a absorção deste legado literário e artístico é absolutamente fundamental para te dar o quê? Os materiais com que mais tarde você vai raciocinar filosoficamente. Quanto mais experiência humana previamente elaborada pela cultura você absorver, mais fácil será você trabalhar filosoficamente esses materiais. Trabalhar diretamente da experiência bruta é impossível. E trabalhar diretamente de uma experiência já, vamos dizer, simplificada, até deformada por cultura de massa é impossível. Isso quer dizer que se tudo que o indivíduo tem é o que ele vivenciou efetivamente, quer dizer, sua experiência real, e os elementos simbólicos fornecidos, né, pela TV, pelos jornais, ele está lascado. Ele nunca vai poder raciocinar sobre a realidade. Nunca, nenhuma vez. Tudo o que ele pensar vai ser falso. Não está totalmente desligado da realidade, mas tem com a realidade uma relação analógica. Se parece com a realidade. E isso é que é o pior de tudo. Porque é uma ilusão, mas é parecida. Então, é justamente quando a pessoa viveu este tipo de experiência durante muito tempo que ela acaba acreditando que não existe realidade e que não existe verdade. Porque para ela não existe. Porque ela não teve jamais a experiência a experiência do conhecimento genuíno, descoberto por ela mesma. Ela jamais é testemunha. Tudo que ela sabe é por ouvir falar. Por quê? Com o tempo, todas as suas experiências diretas vão sendo substituídas pelos seus análogos culturais. E daqui a pouco você só é capaz de pensar sobre você mesmo nos termos que você ouviu na escola, ouviu na televisão ou leu nos jornais. E esses termos não foram feitos para esclarecer você. Todos eles foram inventados com algum propósito específico, utilitário. De vender determinados produtos, de eleger determinado candidato, de favorecer determinada força política, tá certo? De criar determinados ídolos e assim por diante. Agora, os escritores de verdade, Dostoiévski, Goethe, Flaubert, não, eles estão trabalhando no campo da transfiguração da experiência genuína nos seus equivalentes culturais mais exatos e mais legítimos. Então, se todos
todo o material de que você dispõe para pensar sobre questões filosóficas é dado pela sua experiência pessoal indizível, tá certo? E pelos estereótipos altamente dizíveis da mídia, a sua carreira de filósofo acabou nesse momento mesmo. Porque a principal atividade da filosofia consiste no quê? Na busca da verdade. Mas não é qualquer busca da verdade. Muitas vezes, quando as pessoas buscam a verdade, elas estão buscando sentenças universalmente verdadeiras. Por exemplo, Deus existe ou Deus não existe. Tem muitas pessoas que têm opiniões sobre isso. Então, vamos dizer, a verdade que elas procuram é aquela que se expressa nessas frases gerais. É isso. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.